Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e hoje nós vamos para mais um episódio do Glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, o 11º de 19 episódios, e hoje nós veremos o conceito legal de anonimização. O inciso 11 do artigo 5º da LGPD conceitua a anonimização como a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. A anonimização é uma atividade de tratamento do dado pessoal que faz uso de uma técnica eficaz para a alteração e a exclusão de determinadas informações com o objetivo de retirar do dado pessoal todas as informações que possam levar à identificação direta ou indireta do seu titular. Com isso, o dado pessoal passa a ser um dado não pessoal e, em consequência disso, a LGPD não incide sobre o tratamento dos dados após a anonimização, o que não exclui a regulação dessas atividades por outras normas legais. Como exemplo de técnica de anonimização de dados pessoais, nós temos a criptografia, a generalização dos dados e a perturbação, também chamada de acréscimo de ruídos aos dados ou acréscimo de ruídos matemáticos aos dados. A LGPD não prevê especificamente os meios de como tornar um dado anônimo, mas apenas que essa forma de tratamento retira o caráter de pessoal e por isso o dado não é mais considerado como um dado pessoal. Se for possível, e muito cuidado, se de alguma forma for possível a identificação do titular ou a reversibilidade dessa anonimização, os dados não são considerados anonimizados, mas sim pseudo-anonimizados. Por isso, uma das características da anonimização é a irreversibilidade, ou seja, o dado deve perder de modo definitivo e irreversível a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Se o tratamento de anonimização for reversível, ou seja, o dado puder ser novamente relacionado ao seu titular, então não se trata propriamente da anonimização, mas da pseudo-anonimização. Os dados pseudo-anonimizados são os dados que passaram por um processo de anonimização reversível, ou seja, que podem voltar a ser associados ao seu titular desde que preenchidas determinadas condições de segurança ou que seja revertido totalmente o processo de anonimização. Então, os dados pseudo-anonimizados são os dados aparentemente anonimizados, mas essa desvinculação do titular é aparente ou temporária. Por essa razão, o artigo 12 da LGPD esclarece que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido. E, por exemplo, a gente tem que ter cuidado, existem duas expressões inglesas que têm sido usadas no Brasil como sinônimos de anonimização, que são data masking e data sanitization. Literalmente, o mascaramento de dados e a sanitização de dados. Mas essas técnicas podem ser usadas também para pseudo-anonimização de dados, então não são necessariamente sinônimos de anonimização. Por último, no direito comparado, o artigo 4º do GDPR da União Europeia conceitua a pseudo-anonimização como o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específicos sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular, identificada ou identificável, que prevê o item 5 do artigo 4º do GDPR. Então, o episódio de hoje termina aqui. Meu nome é Oscar Valente Cardoso. Eu lembro que os nossos episódios sobre o glossário da LGPD estão em formato de texto no meu blog, oscarvalentecardoso.com.br, e nós voltamos na semana que vem com mais
episódio sobre algum tema de direito, educação e tecnologia. Até mais!